Oi, gente. Meu nome é Cristiane Frois, eu sou psicóloga e hoje eu vim aqui falar um pouco a respeito de algumas dores emocionais que se manifestam hoje no nosso comportamento. Muitas vezes nós não sabemos qual a causa, a origem, nós percebemos que nos comportamos de determinada maneira diante de algum evento, alguma situação que mexe conosco e depois, às vezes, até arrependemos e pensamos: meu Deus, não era para tanto. Eu não precisava ter agido assim, a coisa não foi como eu imaginei. Mas da onde vem essa emoção exacerbada? Da onde vem realmente esses mecanismos, esses gatilhos que disparam essas dores tão intensas que se manifestam no nosso comportamento, na forma como lidamos conosco, com o outro, enfim. O que acontece é que todos nós temos a nossa história de vida. E essa história começou onde? Começou lá na nossa infância. Começou desde o nosso nascimento até o dia de hoje. Não adianta nós pensarmos que a nossa história ela não existe ou tudo aquilo que aconteceu que eu nem me lembro não mexe comigo mais, aquilo não tem nenhuma importância na minha vida. Porque vamos pensar, um acontecimento que gera uma emoção forte dentro de nós, isso vai para onde, afinal, essa emoção? Aquele sentimento que vem, seja bom ou ruim, que a gente sente na hora, será que não fica em algum lugar armazenado dentro de nós? Será que ele some e depois aquilo nunca mais interfere em nossa vida? E por que de vez em quando vem alguma situação, nós lembramos de outra, nós associamos a outro evento que já aconteceu e que muitas vezes nós nem lembrávamos mais daquilo? Então, onde vêm todos esses mecanismos, esses gatilhos? Jeffrey Young, ele fala que os esquemas que são formados dentro de nós começaram lá na infância. O que são os esquemas? Os esquemas é um conjunto de memórias, lembranças, experiências que a criança vive, que geram um grande conteúdo emocional, uma sensação, uma emoção grande, seja positiva ou negativa, e que são armazenadas dentro de nós. São chamados esquemas. E esses esquemas, muitas vezes, eles são desadaptativos e disfuncionais no momento atual. Por quê? Porque hoje eu sou um adulto. Mas a emoção que vem diante de algum acontecimento atual, a emoção que vem é como se fosse a emoção daquela criança que sentiu lá atrás. Por isso que muitas vezes esse sentimento é tão desproporcional à situação que está acontecendo. É como se nós nem nos reconhecêssemos muitas vezes. Por quê? Porque a amígdala é uma partezinha que tem dentro do nosso cérebro, ela é responsável pelas nossas emoções. É como se ela fizesse uma varredura interna, aconteceu a experiência externa, é como se ela fizesse uma varredura buscando ali algo parecido, então ela traz aquela emoção, ela desperta aquela emoção que aconteceu lá atrás e que estava aqui, arquivada dentro de nós, lá no nosso inconsciente. Então aquilo vem, aquilo se manifesta de uma forma, muitas vezes, muito mais intensa do que a realidade. Por quê? Porque vamos lembrar que lá atrás, quando você era criança, você não tinha, nenhuma criança tem o cérebro completamente formado, está em formação, está sendo formado. Então, a nossa personalidade, ela vai sendo construída na infância, na adolescência. Vamos imaginar que a criança presenciou uma cena, ou ela teve uma experiência, como ela viu aquela experiência, como a experiência foi. Por que muitas vezes a gente chega para a criança, ou algum amiguinho, adulto não, espero que nenhum adulto faça isso, mas uma criança chega para outra e fala: você é feia. A criança chora, a criança fica triste, porque ela acredita. Ela acredita no que o outro fala, ela acredita na experiência conforme ela sente. Aí a gente demora para acalmar a criança, fala: não é assim, ele estava com raiva. A gente vai conversando, aí a criança vai se acalmando. Mas essas crises de choro, de tristeza, é porque para a criança aquilo é real. Ela pega a experiência conforme é, porque a criança não tem separação do eu. Para ela, principalmente ela e a mãe, ela e o cuidador, é um só. A criança é egocêntrica. Para ela, tudo que acontece no mundo tem a ver com ela. Então, se a mãe está chorando, é porque eu fiz alguma coisa errada. Se minha mãe está triste, ou meu pai, ou meu cuidador, é porque eu fiz alguma coisa errada. E ela vai alimentando essas experiências dentro dela e isso vai formando muitos comportamentos que aparecem hoje na nossa vida adulta que
tem a ver com esses esquemas que foram formados dentro de nós. Então, é muito importante nós começarmos a pensar, principalmente nesse momento atual, onde estamos com as emoções mais à flor da pele. Por quê? Porque estamos passando por um momento de pandemia, de insegurança. Então, isso podem ser gatilhos para que algumas crises emocionais apareçam. E nós temos que entender de onde vem, às vezes, um medo exacerbado, um excesso de crítica, um excesso de cobrança, um excesso de ciúmes com o outro, enfim, os excessos, tudo aquilo que me tira o chão, é porque algum gatilho dentro de mim foi disparado. Tem alguma questão interna que eu preciso trabalhar. Por quê? Porque sermos adultos resolvermos problemas. O cérebro do adulto ele é preparado para resolver problemas, para aceitar desafios, para ir em busca, com equilíbrio. Mas quando ocorre algum desequilíbrio, quem tem o autocontrole ainda deficitário, porque ainda não é formado, é a criança. Então, será que dentro de nós não existem esses mecanismos que vieram lá de trás e que estão hoje presentes na minha vida atual? Alguns medos irracionais, sentimento de desconfiança irracional, autocrítica. Crianças que foram muito cobradas, elas cresceram aprendendo aquilo. Então, o que os adultos fazem hoje? Se cobram. Crianças que não foram amadas na infância, elas têm uma busca hoje, por quê? Pelo amor. Porque ela achava que ela se doando muito, ela teria um pouquinho de amor. Então, muitas vezes, adultos hoje se doam em excesso para receber alguma coisa. Só que isso vai ficando dentro de nós um déficit. Por quê? Porque eu estou doando e estou recebendo muito pouco. Eu tenho dificuldade em falar não, eu sempre estou ali disposta, disponível para que o outro me aceite. E isso vem da onde? Então, o momento é de nós entendermos de onde vêm esses processos. Mas como que nós vamos entender de onde vêm esses processos? A primeira coisa é entender o que hoje me faz mal. Porque muitas vezes eu tenho comportamentos que eu acho que eu nasci assim, eu vou morrer assim e vou ser para sempre assim. A síndrome de Gabriela. Não, não é assim. Hoje nós temos sim toda a possibilidade de mudar. Hoje nós devemos sim mudar. Hoje nós podemos fazer isso por nós. É porque quando nós estamos muitas vezes deixando que a vida nos leve, é como se nós não estivéssemos sentados na direção, no banco do motorista, ou seja, eu estou sendo guiado, não sou eu que estou guiando. Aí fica tudo de qualquer jeito, as pessoas têm um poder muito grande sobre mim, para me desequilibrar, eu me desequilibro facilmente, tudo mexe muito comigo, eu não acredito em mim, eu acho que eu tenho que fazer porque é aquilo que eu tenho. Então, assim, é como se eu não estivesse na direção, eu não acredito em mim, eu não estou na direção da minha vida, concordam? Agora, como é que eu faço para eu assumir esse controle da minha vida? Eu preciso sentar no banco do motorista, saber que quem guia a minha vida sou eu. As incertezas que existem no mundo externo faz parte. Até para que eu consiga viver de uma forma sem achar que eu tenho que ter o controle de tudo. Porque também eu achar que eu tenho o controle de tudo me faz mal. O controle que nós temos que buscar é o interno. O externo não existe. O autocontrole, ele é diferente. É eu saber que eu posso sentir tristeza, eu saber que eu posso sentir alegria, que todos os sentimentos foram feitos para serem sentidos de forma equilibrada. Sentir tristeza, chorar faz parte da vida. Sentir alegria, felicidade faz parte da vida. Então, eu tenho que entender o seguinte, que eu assumir o controle da minha vida é eu conseguir ter o equilíbrio das minhas emoções independente de quais elas sejam. Por quê? Porque eu também viver no mundo de Nárnia achando que tudo é maravilhoso, que a vida não pode ter problemas, que não pode ter desafios, também tem a ver com a minha criança interior. Por quê? Quem quer sempre alegria? Quem não dá muito conta de frustração? É a criança. Eu preciso entender o seguinte, que hoje, eu, como adulta que eu sou capaz, sim, de passar pelas situações, de resolver as situações, de entender o que está acontecendo, de me equilibrar. Mesmo que eu me desequilibre em alguns momentos, que isso não seja, que dure muito pouco. Porque aí eu retomo, eu falo, não, peraí. Eu retomo imediatamente aquilo que precisa ser retomado.
Então, eu preciso fazer essa avaliação, esse autoconhecimento, mas não com o intuito de me criticar, com o intuito de me conhecer ainda mais. Quando eu entendo a raiz de onde tudo começou, eu vou lá e trato. E aí a manifestação passa a ser outra. Por quê? Porque eu já sei os gatilhos, então eu passo a ter muito mais domínio das minhas emoções e controle. Eu não sou controlada mais pelas minhas emoções. Ao contrário, eu assumo a direção e eu as controlo. Que isso que é o ideal. Isso que é conseguirmos realmente vivermos num estado de mais leveza, de mais tranquilidade. É necessário. Então, para que eu possa entender de verdade o que acontece comigo, por que algumas coisas me tiram o chão, o que eu perco. Eu tendo a perder muito quando eu reajo impulsivamente, quando eu tenho reações explosivas, quando eu tenho que entender as perdas que eu tenho em relação a isso, para que eu possa saber também e internalizar que esse comportamento pode e deve ser mudado, seja ele qual for. O meu maior medo hoje, eu tenho que entender qual é o meu maior medo. Meu maior medo é ficar desempregada, é achar que eu não vou conseguir mais nada, é achar que eu não vou ter independência financeira. Mas peraí, por que eu tenho esse medo? Eu não tenho simplesmente que aceitar, mas é porque eu nasci numa família muito pobre, eu nasci numa família que não tinha condições. Tá, eu nasci na família, mas e a pessoa que eu sou? Por que eu não acredito em mim? Por que eu não vou em busca de fazer algo diferente? Por que eu acho que eu tenho que viver uma vida mais ou menos? Eu posso, sim, entender, reconhecer os meus talentos para ir em busca de querer mais. E isso não é algo ruim. Nós podemos ser pessoas mais felizes e merecemos também. Por que muitas vezes eu sou tão insegura a meu respeito que eu acho que o outro consegue e eu não? Mas por quê? O que existe comigo que me faz acreditar? Eu tenho que entender a raiz dessa insegurança, eu tenho que entender a raiz desse medo, a raiz desse excesso de cobrança, porque tudo isso vai fazendo com que minha autoestima fique cada vez mais no chão. Tudo isso vai fazendo com que minha autoestima não exista. Eu passo a me ver como uma pessoa que é incapaz, que nunca vai ser feliz de verdade, e que tá bom. Sabe? É como se eu me resignasse ao ruim. Nós temos que entender que hoje, nós como adultos, nós podemos e devemos assumir o controle da nossa vida, tendo as responsabilidades pelas nossas atitudes. Ao invés de ficarmos nos culpando, vamos nos responsabilizar. Porque a culpa só serve para nos paralisar, ela não serve para nada. A partir do momento que eu me responsabilizo, se eu errei, eu vou lá e consigo arrumar. Porque tudo é possível. Agora, o que não é, ok, é um fato. Eu vou ter que aprender a me perdoar também. E reconstruir, recomeçar, sendo uma pessoa ainda melhor. Se eu ficar paralisada na culpa diante de algo que eu fiz, eu não vou caminhar. Eu vou simplesmente me adoecer. E aí? Isso vai trazer o quê? Não vai melhorar em nada, eu não vou conseguir acrescentar em nada na minha vida, tampouco na vida do outro. Eu vou ser um peso para mim e para o outro também. Porque você é uma pessoa que vive lamentando, vive adoecendo, vive, sabe, achando que tá tudo ruim, reclamando. Olha o peso que eu sou para mim. Olha o peso que eu passo a ser para o outro também. A vida fica pesada, é como se ficasse sem sentido. As pessoas começam a aparecer outras doenças. Por quê? Porque é o que eu alimento dentro de mim diariamente. Então vamos entender a origem das nossas principais dificuldades. Aquelas dificuldades maiores que temos hoje, elas têm uma origem. Por que esse comportamento continua acontecendo? Por que essa história se repete tanto na minha vida? Porque tem histórias em nossa vida que vão se repetindo. Aquilo é sinal que o quê? Que você ainda não pulou aquela fase, que você ainda não venceu aquela fase. Então, se eu sempre entro num emprego que é ruim, sempre tem pessoas difíceis, eu tenho que entender o que a vida quer me ensinar com aquilo, o que eu preciso aprender. Quando eu aprender, aí eu pulo de fase. É igual na escola. A gente tem que passar pela primeira, pela segunda, porque senão a gente repete de ano e vai repetindo, ou seja, eu não aprendi. E aprender é o quê? É modificarmos internamente. E muitas vezes é modificar o nosso olhar perante a vida mesmo, perante nós e perante a vida. Porque se tem uma pessoa lá no meu trabalho, todas as vezes que eu entro num trabalho, eu mudo, e tem pessoas muito parecidas, pessoas que me criticam em excesso, pessoas que conseguem me colocar para baixo, será que não é porque eu preciso aprender a colocar limites? Será que não é porque eu preciso aprender a confiar mais em mim? Porque quando eu confiar mais em mim, o outro não vai ter
a capacidade de me abalar. Não quer dizer que eu preciso ficar ali, mas quer dizer que eu preciso aprender com aquilo. E quando eu escolher sair e ir em busca de outra coisa, é porque eu sei que eu consigo algo melhor. Não porque tinha alguém lá que me desagradava. Porque se for só por isso, o outro lugar que eu for vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho que aprender a colocar limites. Às vezes a vida está me ensinando que eu preciso colocar limites no outro. Às vezes a vida está me ensinando que eu preciso confiar mais em mim. Às vezes a vida está querendo me mostrar através de alguma experiência que vem se repetindo, que eu preciso olhar para isso e saber que cabe a mudança, ela vai ser interna. Não adianta mudar de lugar. Tem gente que fala, eu queria mudar de país, porque onde nós formos, nós vamos levar o que está dentro de nós. Não vai acontecer mudança mudando somente o externo, não vai. Ao contrário. Quando nós mudamos internamente, aí sim, gente, aí ocorre um milagre. O milagre da transformação, tudo se transforma. Porque, na verdade, o que se transforma é o nosso olhar diante de nós, diante da vida, diante do outro, sabendo que não temos que ter o controle das pessoas, tampouco do mundo. Por quê? Porque a nossa vida é isso mesmo. A gente sai de fora, a gente não sabe se vai estar chovendo, se vai estar sol, mas como eu vou me comportar diante do que acontecer é que faz o diferencial. Muitas vezes a gente está saindo, a gente pega o nosso carro, dirige até um certo local, a gente não sabe o que vai acontecer. Nós buscamos fazer o melhor, ter uma direção tranquila, buscamos olhar, ter todos os cuidados. Mas às vezes vem alguém e acerta a gente também. O outro às vezes não teve esse cuidado todo. Não dependeu de mim, concorda? Não estava no meu controle. Mas aconteceu. Agora, o que está no meu controle é como eu vou reagir a isso. Eu posso sair xingando do carro, gritando, berrando, esguelando, porque bateram em mim, ou posso agradecer por eu não ter me machucado. E vou lá ver se o outro também não se machucou, porque o resto tudo se resolve. É escolha. Mas por que eu tenho esse comportamento, às vezes, tão agressivo? Sendo que isso faz mal somente a mim. Isso faz mal só a mim, não faz mal a ninguém. Ao outro também, claro. Se o outro permitir que isso chegue a ele, vai fazer mal a ele também. Mas a primeira pessoa que sofre com esse veneno sou eu. Esse veneno tá dentro de mim. Então, gente, passou da hora, sabe? Porque nós merecemos, porque não dá para viver uma vida mais ou menos. Passou da hora de irmos atrás, de entender o que acontece dentro de nós. E quando eu falo ir atrás, é voltar lá atrás, para dentro de nós e fazer uma retrospectiva. Tem no final do ano, geralmente tem aquelas retrospectivas que mostram. Então a gente tentar entender, falar assim, nossa, eu me cobro tanto hoje, por que eu continuo me cobrando? Por que eu tenho esse excesso? Por que eu quero fazer tudo? Sabe, o que eu acho que eu vou ganhar com isso? Aí nós vamos começar a entender muitas coisas. Então hoje, o convite que eu faço para vocês é isso. Tentem olhar para o que não está bom, escrever mesmo. Os comportamentos que você que vem se repetindo, que te faz mal, as experiências da vida que vem se repetindo com frequência, elas querem te falar alguma coisa, mas não com o intuito de você se culpar, de você se criticar, ao contrário, de nós buscarmos dentro de nós a resposta. Por quê? Por que isso repete? O que eu preciso aprender com isso? Em que eu posso me melhorar nisso? O que da minha vida, das experiências que eu fui cultivando ao longo do tempo, tem a ver com esse meu comportamento hoje? Em que eu acreditei lá atrás, que muitas vezes nem foi me falado por mal, mas que a criança acreditou, porque ela pega a experiência como vem, que eu continuo acreditando até hoje na minha vida. Por que lá atrás eu me senti enganada, eu senti que eu não poderia confiar nas pessoas, porque eu cresci num ambiente onde mentiam muito, um exemplo. E por que hoje eu tenho tanta desconfiança de outras pessoas? Por que isso está em mim, sendo que aconteceu lá? Será que essas pessoas hoje não são dignas de confiança? Mas a questão não são com as pessoas. Às vezes elas são extremamente dignas. A questão é comigo. É eu que não confio. É eu que tenho esse problema interno que eu preciso resolver. E cabe a mim fazer. Ao invés de eu ficar buscando por que eu sou ciumenta porque o outro me dá motivo, eu tenho que entender o seguinte: o ciúmes, essa crise de querer saber, de ter essa desconfiança, de querer, medo de perder o outro, sabe? Aquilo tudo tá dentro de mim. Agora, se eu virar e falar assim, é porque o outro me dá motivo, eu tenho que entender o seguinte, que também tá dentro de mim. Porque como que eu fico com uma pessoa que eu não confio? Então, eu tenho que entender se o relacionamento, a raiz principal é a confiança. Se eu não confio, se eu já tô com uma pessoa assim, e é real essa desconfiança,
Eu tenho que entender, então, por que geralmente eu sempre vou em busca dessas pessoas. Ou analisar, será que realmente tem motivo? Será que não é um processo que acontece comigo porque eu fui cultivando ao longo do tempo, eu não conseguia confiar nas pessoas? Então, todo aquele comportamento que nós temos hoje, que não é adequado ou que nos faz mal ou que nos traz algum prejuízo, seja emocional, seja físico, seja financeiro, seja o prejuízo que for, que nós tendemos a perder muito tendo esse comportamento, está na hora de reavaliarmos. Só assim nós estaremos realmente no controle da nossa vida, não do mundo externo, tá? Quando eu falo nossa vida, eu falo de algo interno. A minha vida acontece dentro de mim, o tempo todo. Agora, aqui fora, no mundo, acontecem uma série de coisas. Como eu vou reagir depende do meu controle interno. E lembrando que ficar triste, ficar feliz, passar pelas situações fazem parte, ter problemas, ter desafios. Nós somos feitos para isso, é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. Porque se fosse sempre numa zona de conforto, já falei, zona de conforto não faz ninguém crescer, ao contrário. Faz a gente ficar reclamão, faz a gente ficar sempre ali olhando, como se estivesse ruim, com aquela sensação ruim. Então vamos sair dessa zona de conforto que não está mais confortável, vamos olhar para dentro de nós para entendermos de verdade por que eu me comporto, porque algumas cenas se repetem na minha vida, da onde isso vem, porque hoje cabe a mim mudar, com certeza. Então o convite que eu faço para vocês hoje é esse, observem e tentem entender de onde vem esse comportamento. Vocês vão ter vários insights, vão chegar a várias conclusões e vamos nos melhorar cada vez mais, tá bem? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, se quiserem perguntar alguma coisa, eu sempre busco responder a todos. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você curta, para que que você se inscreva também no canal, para que possa chegar mais vídeos, porque eu sempre busco colocar conteúdos aqui que eu percebo que são importantes para as pessoas, são conteúdos que as pessoas me pedem, são acontecimentos que acontecem na vida de todos nós. Então, eu sempre busco colocar aqui, mostrando que existe sim solução e que a solução depende de nós. E se esse vídeo fez sentido também para você e você acha que pode ajudar alguém, passe também para essa pessoa, porque às vezes vai fazer a diferença na vida dela. Tá bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo.